nome é Maicon Marques, eu sou um homem cis, negro, de cabelo afro, eu tenho uma barba preta, começando a ficar grisalha, um pouco grande. Eu tenho mais ou menos 1,70 m, uso óculos com armação preta, lentes arredondadas. Eu uso uma camisa branca nesse momento e no meu fundo está a tela do Conselho Regional de Serviço Social, o CRES de Minas Gerais. Nesse segundo dia, né, nesse nosso segundo dia aí de atividades, né, nesse nosso encontro, é o nosso segundo encontro da primeira edição do curso de Educação Permanente com o título O Enfrentamento ao Racismo no Trabalho dos Assistentes Sociais, né, a gente quer fortalecer esse momento, né, fortalecer esse mês que é tão significativo para nós, que é o Novembro Negro, né? E dizer da nossa felicidade de termos atualmente o 20 de novembro como um feriado nacional. Eu quero agradecer aqui, né, as nossas intérpretes de Libras, que é a Neila Marques e a Thaís, que estarão conosco, né, nesse dia de hoje. Eu vou apresentar o nosso convidado, né, mas eu quero já adiantar e pedir a ele que faça também a sua audiodescrição, assim como eu fiz, né? Então, o tema do nosso encontro de hoje, né, é o Serviço Social Brasileiro e Compromisso Antirracista. E o nosso convidado muito especial, né, é o William Fornazier Moreira, que é assistente social, doutor em Serviço Social pela PUC São Paulo, professor do curso de Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, campus Baixada Santista, vice-líder do Núcleo de Estudos Reflexos de Palmares, da Unifesp, é militante e pesquisador antirracista, possui experiência profissional nas políticas de assistência social e saúde mental, é conselheiro da atual gestão do Cefes, que nossas vozes ecoem vida e liberdade, e é autor do livro Serviço Social e Luta Antirracista, contribuição das entidades da categoria no combate ao racismo. Tenho certeza que a gente vai ter uma ótima exposição e também um ótimo debate. Sem mais delongas, então, Thales, a palavra é com você. Muito obrigado. Boa noite, então, Maicon. Vocês me ouvem bem? Tá bom o meu som? Não, beleza, então. Boa noite, então, para Maicon, né? Em nome do Maicon, e agradecer, né, enfim, o coletivo do Conselho Regional de Minas Gerais pelo convite, pela confiança, né? Saudar todas as pessoas que estão aqui na sala. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, tenho cabelos pretos, crespos, faço uso de óculos arredondado, tenho barba, tô com uma camiseta vermelha e no fundo também eu tô aí com layout do Cres Minas, né, para esconder um pouco aqui a bagunça do quarto, né. É, bom, né, assim, além de agradecer o CRES de Minas Gerais, eu quero também parabenizar, né, o CRES, é, que sempre se destaca, né, no sentido dos espaços de educação permanente, né, assim, nesse momento eu não estou mais em Minas, né, mas esse continua sendo aí meu CRES de referência, né, meu CRES de coração aí, e é um conselho que vem promovendo atividades muito importantes, né, assim, de formação continuada no campo do antirracismo, da ética, no trabalho profissional, enfim, né, do trabalho de assistentes sociais na educação e etc. Né? Então, acho que é importante fazer essa saudação e registrar mesmo, assim, né, a relevância também dessa discussão aí no mês de novembro, né? A gente sabe que é, a nossa luta contra o racismo e todas as formas de opressão, ela não é uma luta que se resume, né, em momentos como o novembro, mas, de fato, esse mês ele tem um marco, né, que é um mês que, via de regra, a sociedade, ou parte da sociedade, lembra que as pessoas negras existem, né? Então, também é importante a gente politicamente marcar, né, o mês de novembro, né? A Thalita, se você puder projetar, porque eu pedi um help aí para Thalita, né, que mais cedo a gente fez um teste e não estava conseguindo ampliar, né, meu slide, a Thalita vai me ajudar aí na projeção, né. Então, assim, né, primeiro dizer também que é um desafio, né, a gente ficar aí com essa tarefa depois da Cris Sabino, né, gente? A Cris Sabino maravilhosa, nossa referência aí, né, e aí poder ficar, né, para dialogar com vocês depois da Cris também é uma responsabilidade, mas a gente
segue, né, aí na perspectiva de que a gente vai conseguir fazer uma troca, né, e aí dizer também da escolha que eu fiz, né, para a gente poder dialogar hoje, né, porque, como vocês, né, sabem, aí o curso ele é dividido em três momentos, né, e aí ontem a proposta, né, da Cris foi trazer o debate aí dos fundamentos do racismo, né, e a Meire amanhã, né, dá ênfase mais no trabalho de assistentes sociais, o enfrentamento ao racismo. E aí, para hoje, eu pensei em situar algumas questões, mas dar uma ênfase um pouco maior na agenda do debate, né, antirracista, das relações étnico-raciais nas entidades profissionais, né, que é um pouco aí do que a gente vem pesquisando, né, do que a gente vem se debruçando, né. Então, pensei nesse caminho, né, espero que a gente consiga, é, em alguma medida aí, né, atender as expectativas. E aí eu sempre gosto também de iniciar dizendo que por mais que hoje, né, eu estou aí na condição de docente, inclusive muito recentemente, né, finalizei o doutorado e etc., mas a questão do antirracismo, né, e o debate das relações étnico-raciais me acompanha desde a graduação, né, a partir da militância, né, mas isso só se tornou um objeto de pesquisa depois de eu vivenciar o trabalho como assistente social num CRAS, né. Eu acho importante dizer isso para dizer que a própria realidade concreta, né, do trabalho profissional na proteção social básica, na política de assistência social, me movimentou a pesquisar sobre essa questão, né? Ora, no cotidiano, né, de trabalho, em que a maioria da população atendida era negra, em que, né, as demandas que chegavam, né, explícitas ou implícitas para o trabalho profissional, tinha como fundamento, né, as desigualdades socio-raciais, né, as dinâmicas do racismo, do sexismo, não dava para a gente não tomar isso enquanto um objeto, né, de investigação, compreendendo inclusive a dimensão, a indissociabilidade entre a dimensão investigativa e interventiva, como destaca a professora Yolanda Guerra. Então, eu acho que é sempre importante demarcar isso, né, porque a gente pesquisa e debate isso não a partir de um devaneio, né, não a partir de uma mera abstração teórica, mas a partir do próprio movimento da realidade, né. E aí eu tenho certeza, o foco hoje não é discutir necessariamente, né, esmiuçar o trabalho profissional, mas eu tenho certeza que todas e todos e todos vocês aqui, né, que atuam nas diversas políticas, seja na assistência, seja na saúde, seja na educação, na previdência, no judiciário, enfim, na cultura, etc., vivenciam e são atravessados e atravessadas, né, pela questão do racismo no cotidiano, né? Eu acho que isso é um elemento importante de se dizer, né? Então, enfim, só para tentar também situar um pouco aí de onde a gente fala, né? Então, a gente fala a partir desse chão concreto, né, da realidade concreta, enquanto ex-trabalhador da assistência social e da saúde mental, né? Pode passar, Thalita, por gentileza. E aí eu trouxe aqui, né, eu gosto desse trecho da Conceição Evaristo, né, do livro Poncia Vicêncio, que eu acho que ele nos situa um pouco, né, no movimento da história, né, que ela vai dizer o seguinte: a vida era um tempo misturado, do antes, agora, depois e do depois ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo, dos que foram, dos que estavam sendo e dos que viriam a ser. E aí eu gosto muito desse trecho porque ele nos remete ao próprio movimento da Sankofa, né, que esse pássaro com a cabeça virada para trás e que carrega, né, um ovo na sua boca, que é representado pelo conhecimento, que a Sankofa ela nos lembra a todo momento da gente não perder de vista a história, o movimento da história, né? E nesse sentido de não perder de vista o movimento da história, né? E a partir do próprio movimento da história, a gente reconstruir as rotas do tempo presente e projetar o futuro que a gente almeja, que é uma sociedade, né, radicalmente livre, exploração de opressão, anticapitalista, antirracista, antissexista, etc., né? A gente não pode perder de vista as pessoas, né, que são importantes e que foram importantes nessa luta, né, e nessa construção, pensando que é isso, a gente é parte
expressão também de quem veio antes, né? Pode passar? E aí, eu não poderia, né, iniciar hoje sem fazer, né, assim, uma homenagem, né, ao Bruno, assistente social, né, de Belo Horizonte, mineiro, foi um contemporâneo, né, do movimento estudantil, que nos deixou no último domingo de forma trágica, né? E é importante, eu fiz questão, né, de colocar foto, a imagem, o rosto, né, porque a gente não pode deixar, né, que o racismo, como historicamente, né, o racismo é, apague as memórias, né, então acho que é importante destacar, né, eu quis trazer aqui o rosto aí do Bruno, né, que é um colega aí que tem uma militância importante em Minas, em Belo Horizonte, na luta LGBT, na luta antirracista. Ele ocupava agora, né, um importante papel no Ministério do Desenvolvimento Social, na Secretaria Nacional de Assistência Social, à frente de uma pasta, né, sobre relações étnico-raciais, vinha desempenhando um papel importantíssimo, sobretudo, né, no antirracismo no SUAS, mas com foco nos povos indígenas, né, na região norte do país, os Yanomami, né, então, Bruno presente, a ele toda a nossa, né, enfim, deferência, né, pode passar. E aí, do mesmo modo, eu também, né, há pouco mais de um ano, a professora Maria Cristina, né, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, também nos deixou, né, e também foi uma professora que, por mais que não seja mineira, né, ela é do interior de São Paulo, mas contribuiu muito para o debate étnico-racial. Eu diria que a Maria Cristina, e aqui provavelmente a gente tem ex-colegas, né, que foram orientando, que foram alunos dela, né, ou conheciam ela, a professora Maria Cristina foi responsável não só por incorporar o debate racial na UFT, no Serviço Social da UFTM, mas na universidade como um todo. Né? Eu acho fundamental a gente não perder de vista a história. Né? Então, também quis fazer aqui nesse novembro, né? E Cristina era uma defensora e uma entusiasta do Novembro Negro, né? Quis fazer aqui essa mulheragem Maria Cristina, né? E é isso. Pode passar. E aí também eu, né, quis trazer aqui um trechinho do Krenak, porque eu acho que ele também dialoga, né? E aí quando a gente fala de antirracismo, a gente muitas vezes, né, e não raras vezes a gente esquece, né, ou não consegue tratar das populações indígenas, dos povos originários. E isso é um grande problema para nós, né? E eu digo isso, inclusive, do ponto de vista da autocrítica, né, enquanto militantes e pesquisadores aí, desse campo que muitas vezes a gente acaba se afastando e a gente vive um cenário tão destrutivo que cada vez mais nos exige unidades, né? Enquanto povos negros, indígenas, quilombolas, enfim, ribeirinhas, enfim, né? A gente não pode nos fragmentar, né? E aí o Krenak, ele faz uma provocação que é bastante interessante, né? E diz o seguinte: faz algum tempo que nós na aldeia Krenak já estávamos de luto pelo nosso Rio Doce. Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram a minha opinião. Eu respondi: a minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio a 100 quilômetros nas margens direita e esquerda, até que ele voltasse a ter vida. Então um deles me disse: mas isso é impossível, o mundo não pode parar. Desde muito tempo, a minha comunhão com tudo que chamam de natureza é uma experiência que não vejo ser valorizada por muita gente que vive na cidade. Já vi pessoas ridicularizando. Ele conversa com árvore, abraça a árvore. Ele conversa com rio, contempla a montanha. Como se isso fosse uma espécie de alienação. Essa é minha experiência de vida. Há muito tempo no programa Atividades para Depois. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos que parar de vender o amanhã. Esse é um trecho do livro, né, O Amanhã Não Está à Venda. Eu acho que ele é extremamente necessário, sobretudo nessa semana que se inicia a COP30, né, a farsa da COP30, né. E aí a gente não pode perder de vista, né, que são os povos originários, os donos dessa terra, né, que de fato são os verdadeiros guardiões, né, dos biomas, dos povos das matas e das florestas, né. E aí quando o Krenak traz, né, que muitas vezes nós, né, nós
que vive no meio urbano, né, enfim, afastado dessa dimensão, ridiculariza os povos originários, né, como se fosse uma espécie de alienação. Na verdade, somos nós que estamos cada vez mais alienados, né? São os povos originários, né, os donos dessa terra, que estão muito mais próximos, né, de qualquer perspectiva, é, o próprio debate que a gente faz, né, da questão do trabalho, né, é, ontológico, da relação com a natureza, etc., os povos originários estão muito mais próximos dessa perspectiva, né, do trabalho ontológico, da relação com a natureza, né, do que nós que vivemos no, né, nesse mundo urbano, industrializado, tecnologizado, né, e a gente acha que a gente está, né, aí no, que a gente é a última bolacha do pacote, como diz nós em Minas, né. Então, eu acho que a provocação do Krenak de dizer que o amanhã não está à venda, né, e chamar atenção, né, para a destruição, né, aqui no caso, né, ele fala do Rio Doce, né, é fundamental nesse contexto que a gente sabe que cada vez mais o capital destrutivo segue devastando e destruindo os bens naturais. Em Minas a gente tem exemplo, né, como a própria é, catástrofe de Mariana, o que está acontecendo no Vale do Jequitinhonha, né, com a exploração do lítio, o que está acontecendo em Alagoas, né, com a Braskem, enfim, né, o que acontece cotidianamente com os povos, né, da Amazônia. Então a gente não pode perder isso de vista, né? E aí eu me lembro muito da Célia Chacriabá, né, que é a primeira deputada federal por Minas Gerais, né, que ela dizia assim na campanha dela, né, que hoje a principal luta anticapitalista é a luta pela questão ambiental, porque sem meio ambiente não há vida. E aí a gente está vivenciando cada vez mais, né, questões climáticas, né, que nos levam para essa reflexão de que não tem como, né, a gente descolar, né, a luta contra o racismo, a luta por uma sociedade anticapitalista, sem enfrentar a lógica destrutiva do capital, né, que se dá sobre a terra, o território, né, a destruição do agro nesse país, né, que a gente sabe que o agro não é pop, o agro não é tech, né, o agro é morte, e aí isso tem toda a relação com a questão da nossa luta, né, inclusive o debate que a gente vem avançando na área, né, sobre a questão das tecnologias de informação, os data center, o tanto que isso tem relação direta com a destrutividade ambiental, né, o próprio exemplo, né, que não sei se vocês já ouviram falar, né, do Davidson Faustino, que é uma referência, né, no debate de Fanon e tal. Ele tem um livro sobre colonialismo digital e ele vem uma crítica hacker fanoniana, né? E eles vêm fazendo toda uma discussão da relação do colonialismo digital com a justiça ambiental, né? E o tanto que essa lógica, né, das tecnologias, etc., está profundamente vinculada à destrutividade ambiental. E cada vez mais a gente vivencia isso de forma muito explícita, inclusive em Minas Gerais, né? Quando esse ser, né, para não dizer outra coisa, que ocupa o governo do estado, né, vai para fora do país, né, sob um discurso de desenvolvimento, né, convidar, né, o Vale do Jequitinhonha a ser explorado para a extração do lítio sob o discurso do desenvolvimento. A gente sabe os repartimentos disso. São as populações negras, indígenas, quilombolas que são atravessadas por isso, né? Então a gente também não pode perder de vista essa discussão, né? Assim, pensar o racismo hoje, né, nos convoca a pensar também na relação com a questão ambiental, né? E esse é um debate que o serviço social tem avançado, né? Inclusive esse ano, né, no 15 de maio, o tema da campanha foi, né, pela defesa dos povos e biomas, né, da justiça ambiental. Então, uma discussão que eu estou fazendo questão de frisar, porque muitas vezes a gente acha que isso não tem nada a ver com a gente. Ah, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o povo da Amazônia. Ou que a questão ambiental diz respeito só a quem trabalha na política fundiária ou na habitação, e não. Quando a gente está num CRAS, né, quando a gente está numa unidade de saúde, quando a gente atende uma família, né, que é atravessada de forma exponencialmente desigual pelas enchentes nas periferias, né, ou que não tem saneamento básico, ou que vivencia condição, né, de insegurança alimentar, a gente está falando da questão ambiental, dos rebatimentos dessa questão ambiental, que ela também se coloca enquanto elemento que determina a questão social brasileira, que é a nossa razão de ser, como vai dizer o Zé Paulo Neto, né.
Então a gente não pode pensar que isso está dissociado, né? Então pensar a questão das relações étnico-raciais, do antirracismo hoje, exige um olhar, né, e uma unidade na análise em relação à questão ambiental, né? A professora Maria Helena Elpidio, ela sempre brinca com TTT, terra, território e trabalho. Ou seja, não tem como a gente pensar o racismo, né, e fazer esse debate a partir de seus fundamentos, sem fazer o debate da terra, do território e do trabalho, obviamente, né, enquanto perspectiva ontológica. Né? Então, pensar trabalho, terra e território significa a gente ampliar a análise para os fundamentos de como a relação, né, do capitalismo colonial, né, do escravismo, né, enfim, se coloca de maneira indissociável nessa sociedade de capitalismo dependente. A gente não pode pensar que isso está apartado, né? Então, acho que é fundamental fazer esse destaque. Pode passar, Thalita, por gentileza. E aí, aqui, rapidamente, né, tentar, nesse curto espaço de tempo, situar algumas coisas, né, sobre os fundamentos do racismo. Eu sei que ontem a Cris, com certeza, trabalhou isso brilhantemente, né, então a gente vai só passar por algumas coisas, dar uma ênfase, né, na questão da unidade, da luta antirracista, anticapitalista, e, né, destacar um pouco mais, né, do debate na agenda das entidades, né, e algumas pistas para a formação e para o trabalho, pensando que amanhã também a Meire vai explorar com vocês, né, sobre o trabalho e o antirracismo. Pode passar. E aí, né, assim, alguns pressupostos, né, assim, a gente sabe que o racismo, né, ele não é um elemento conjuntural, né, um elemento episódico ou conjuntural, ele faz parte da dinâmica do capital. O próprio Marx vai dizer, né, que a caça às peles negras no continente africano foi decisivo para a acumulação primitiva de capital e para o desenvolvimento do capitalismo, né. Mas a gente também sabe que, sendo racismo estrutural, ele também acompanha a própria dinâmica do capital. Em momentos de crise do capital, né, as mazelas e o caráter nefasto e destrutivo do racismo também se aprofunda, que é o que a gente vivencia de uma forma muito explícita no Brasil, sobretudo a partir, né, da pandemia, né, da Covid-19. Eu acho que quem ainda tinha alguma dúvida, né, de que a gente vivia numa democracia racial, um olhar minimamente atento sobre a realidade que a gente vivenciou na pandemia pôde mostrar que a gente não vive nessa democracia racial, né? Que se o vírus era incomum a todos, né? As formas de enfrentamento, né? E de autopreservação eram diametralmente opostas, né? A gente sabe quem mais morreu, quem menos foi vacinado, né? Os territórios em que o Estado nunca chegou, né? Como, por exemplo, o que aconteceu agora no Rio de Janeiro. A gente sabe que nas comunidades, nas periferias, o Estado não chega para garantir proteção social, ele chega para matar. Então, isso diz respeito ao nosso trabalho cotidiano, né? Então, na pandemia, se não fosse, né, o MTST, né, por meio das cozinhas solidárias, né, se não fossem as associações, o movimento negro, né, as pessoas negras que se auto-organizaram para se cuidar na pandemia, a tragédia teria sido ainda muito maior num desgoverno como aquele que a gente tinha, né, que debochava das mortes, né. E aí agora, felizmente, pelo menos, né, esse sujeito está a caminho da papuda, né, para minimamente poder responder por toda a barbárie que cometeu, né. Então é isso, o racismo ele não é um fenômeno episódico e conjuntural, mas em determinados contextos, né, de crise do capital, a dinâmica do racismo vai se aprofundar, né? E aí a gente vive, né, o que a Boschetti vai chamar de agudização da barbárie, né? A gente vive um contexto de agudização da barbárie, de um capitalismo cada vez mais antidiverso, né? Esse é um termo, inclusive, que a professora Silvana Mara debateu muito no último curso do Ética e Movimento, né? O ano passado aqui em São Paulo, que é isso, assim, a gente vive um capitalismo que odeia a diversidade humana. Então, é um capitalismo que odeia as populações negras, as populações indígenas, as mulheres, a população LGBTQIA+, as pessoas com deficiência, idosas, etc. Né? E aí, isso também tem a ver com o avanço, né, do conservadorismo reacionário no Brasil, na América Latina e no mundo. Né? Olha o que a gente está vivenciando na Argentina, né, nos Estados Unidos, o que a gente vivenciou no Brasil, e até hoje a gente carrega, né, os profundos resquícios disso. Né? Então, é um capitalismo cada vez mais antidiverso e um contexto cada vez mais de barbárie, né? E, não raras vezes, a gente também reproduz uma naturalização dessa barbárie. O que aconteceu no Rio de Janeiro, nessa chacina de mais de 120 mortes, deveria ter parado o Brasil, né?
o que acontece na Palestina, o que acontece em Gaza, deveria parar o mundo, porque diz respeito a nós, né? Mas a gente se é, coloca num lugar de indiferença, sabe? E aí tem um sociólogo, né, peruano, que é o Aníbal Quijano, que ele vai dizer, né, que o capitalismo não colonizou somente nossos corpos, né, mas nossas mentes, nossa subjetividade. E é isso, quando a gente naturaliza a barbárie do que foi no Rio de Janeiro, mostra o tanto que a gente, né, caiu nessa colonização cognitiva, e o tanto que a gente, eu diria mais, se desumanizou, né? Quando a gente naturaliza a morte de adolescentes, né, a cada 23 minutos nas periferias, né, ou como foi na pandemia, né, que os dados, quando cruzavam o número de feminicídios contra mulheres negras e o número de violência contra a população negra, evidenciava que a cada 12 minutos uma pessoa negra era morta no Brasil, isso não causou repercussão, né? E aí, quando o movimento dos entregadores aqui em São Paulo, né, destruir aquela porcaria daquela estátua do Borba Gato, não sei se vocês acompanharam isso, foi toda aquela comoção nacional, porque botaram fogo numa estátua. Então, isso diz muito, né, da nossa solidariedade seletiva, né, e o tanto que a gente se desumaniza nesse processo. Então, acho que é um elemento para a gente refletir. E aí, eu tinha uma professora que dizia, né, que o assistente social que perder a capacidade de se indignar, perdeu a capacidade de ser assistente social. E é sobre isso que a gente está falando. Né? Se a gente atende, lida, vivencia com situações de violência, de desproteção, de genocídio, de extermínio, né, enfim, todas as formas aí de violências possíveis, e a gente naturaliza, ou a gente não se movimenta, mostra que a gente, sabe, se desumanizou, e mostra que a gente perdeu a nossa capacidade, inclusive, de ser assistente social, porque eu sempre brinco, né, nas aulas, né, eu falo muito nas disciplinas de estágio, gente, assistente social mata, né, a gente mata a vida social dos sujeitos que a gente atende, né, se um médico na mesa de cirurgia, por exemplo, pode cometer um erro e matar alguém na mesa de cirurgia, um relatório que a gente faz, um documento que a gente produz, determina a vida dos sujeitos. Então, não é brincadeira ser assistente social, né? Quantas crianças negras, né, são destituídas do poder familiar por relatórios de assistentes sociais com base no racismo institucional? Quantos idosos, idosas são colocados em instituição de longa permanência? Enfim, quantas violações de direito, né, a gente vê assistentes sociais reproduzindo, né, com base no racismo, né? Então, assim, a gente não pode perder isso de vista. Por isso que compreender os fundamentos do racismo, como essa dinâmica se coloca, né, na realidade brasileira e como ela é naturalizada no âmbito das instituições é fundamental, né? Porque se a gente não tiver essa análise e se a gente não construir competências e habilidades profissionais antirracistas, o nosso trabalho vai reforçar o racismo institucional e violação de direitos que acontece há 500 anos com essas populações no Brasil. Né? Então, isso não é uma coisa de menor importância, isso não é um debate pós-moderno identitário, isso não é mimimi. A gente está falando, né, da vida concreta da maioria da população brasileira e da população que a gente atende nas mais diversas políticas públicas. Né? Se a gente olha, por exemplo, né, para os dados do cadastro único, né, a gente vai ver que 90% são mulheres, e dessas, 80% mulheres negras. Então, qual que é o público que a gente atende no cotidiano? Né? Quando a gente olha para o SUS, por exemplo, né, a gente vê que a maioria da população atendida é negra, né, e são as mulheres negras as vítimas de violência obstétrica. Sistema de justiça, né, a educação, agora que está, né, uma centralidade e o debate em relação ao trabalho profissional na educação, a gente tem vivenciado também uma evasão absurda de estudantes na educação básica, né, e aí tem todas as estratégias do governo, com pé de meia, etc, etc, mas nem sempre a gente consegue entender e enfrentar as raízes do problema, né? Eu tenho um projeto, enfim, aqui que eu participo que chama Quilombagem Escola, da Memória e História Pública, aqui no município de Santos, que a gente trabalha a Lei 10.639 na educação, né? E aí a gente vê diversos relatos, assim, de crianças, adolescentes que não querem ir para a escola porque são vítimas de racismo. Eu tenho um ranço do termo bullying que vocês não têm ideia. A gente fala bullying, bullying. O que é bullying, gente? Bullying é racismo, bullying é gordofobia, bullying é LGBTfobia, sabe assim? E aí as crianças não querem ir, aí é isso, né? E aí a gente não consegue ter essa análise, e aí a gente vai lá
e corta o Bolsa Família, a gente vai lá e culpabiliza a mãe, né, a família, a gente vai lá e pune, né, sem a gente conseguir entender o que está de fundo nisso, né. Então a gente não pode perder de vista os fundamentos, tá? Por que a criança não está indo na escola? Aí vai lá, não cumpriu a condicionalidade, a gente corta o Bolsa Família. Pera lá, né? A escola é um espaço cada vez mais hostil. E eu aposto muito que nós, enquanto assistentes sociais na educação, psicólogos, a médio prazo, né, médio e longo prazo, né, enfim, que a gente possa minimamente contribuir com construir uma outra lógica de educação, para construir uma contra-hegemonia na educação, para de fato a gente construir uma educação emancipatória, porque a educação tal como ela é hoje, ela é uma educação extremamente bancária e violenta, né? Eu estava vendo outro dia umas fotos de uma escola, parecia um presídio, só tem grade nas escolas. Você acha que uma criança adolescente vai querer estar nesse lugar? Não vai. E aí as expressões por exemplo, da arte, da resistência, através do rap, do hip hop, de outras expressões artísticas, né, slam, poesia, que poderia inclusive ser uma estratégia, uma mediação importante de trabalhar os conteúdos, né, curriculares e de fazer com que essas crianças e adolescentes queiram estar na escola e ser abominado, né? Então é um espaço hostil, né? E aí o governo tenta forçar a permanência a partir da onde pega, né? Que é o bolso, né? A partir desse programa. Que não é que ele não é importante, mas ele é paliativo quando a gente não enfrenta a estrutura da educação brasileira. Né, que é isso, tira disciplinas, filosofia, sociologia e bota empreendedorismo. Aí quer ensinar o povo que passa fome a ser empreendedor. Gente, o que é isso? Né, e a gente vive num contexto, inclusive, que as pessoas que virou meme CLT, virou meme, né? CCLT. Então, a gente está numa travessia tão complexa, né? E de uma disputa ideológica tão complexa que eu fico muito preocupado com o futuro, né? Eu me lembro que o sonho de qualquer um, né, até pouco tempo, assim, 5, 10 anos, era ter um trabalho de carteira assinada, né? Num curto espaço de tempo, isso se reverteu de um modo, né? Essa ideologia do empreendedor, sabe? Isso enraizou de um modo, e a gente abomina as conquistas históricas da classe trabalhadora como a CLT, né? E aí a gente vai dialogar com jovens, né, com os adolescentes nas escolas, não tem perspectiva, não tem. Né? Então, assim, eu acho que é uma questão para a gente refletir mesmo, né, enquanto assistentes sociais, né, enfim. Mas fecha parênteses, senão daqui a pouco dá uma hora e o Michael me corta aqui, né? São várias questões, achando que uma hora é muito, uma hora é pouco, né? Então, esse contexto, gente, ele nos convida a fazer essa análise radical, a radicalizar a luta, né, contra o racismo e todas as formas de opressão, porque aqui a gente está falando do racismo, porque de fato é um elemento central na conformação da sociedade brasileira, é um elemento central na conformação da classe trabalhadora, mas ele não está dissociado das outras lutas. Eu diria, inclusive, que o racismo, que a luta contra o racismo, ela consegue garantir uma unidade em todas as lutas, porque quando a gente pensa, a luta, por exemplo, vamos pensar no âmbito das políticas públicas, né, que a gente trabalha, a luta por um SUS de qualidade, por uma educação de qualidade, né, por uma assistência social de qualidade, por direito à moradia, habitação, alimentação, pela efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente, etc., não tem como, né, ser apartada de uma compreensão dos fundamentos do racismo, de quais são os públicos-alvo dessas políticas. Né, quando a gente pensa a questão da violência contra a mulher, etc. Então, eu diria, né, que a luta, que a questão do racismo, né, a perspectiva de unidade, classe, gênero, sexualidade, raça, etnia, ela é o que fundamenta a formação brasileira, a formação da classe trabalhadora, e é o que garante a unidade nas lutas, por mais que haja as particularidades, né, de cada segmento, essa tríade, né, gênero, raça e classe, ela é o que garante a unidade nas lutas, a gente não pode perder isso de vista, né? E, ao mesmo tempo, a gente também precisa fazer as autocríticas necessárias. E aí, aquele movimento, né, que a gente diz, não é jogar a bacia com a água da criança fora. Mas a gente não pode deixar também de fazer autocrítica de como que a própria esquerda brasileira, né, por muito tempo, e aí é uma autocrítica dupla, tá? A esquerda brasileira, tem um texto que eu gosto muito do Márcio Farias, que está na revista Ser Social da UNB, que chama Uma Esquerda Marxista Fora do Lugar, Pensamento é Distringente entre Raça e Classe. Que ele vai dizer, né, o tanto que a esquerda brasileira, né, a esquerda marxista tradicional, né, até a década de 60, foi hegemonizada por um pensamento stalinista e que via, né, tudo, qualquer outra pauta para além de um debate abstrato de classe como
identitário como algo que fragmenta a luta de classes, né? Então, essa lógica dessa esquerda marxista tradicional, né, que reivindicava uma classe como uma abstração, porque se a gente faz uma análise da classe trabalhadora, a gente vai ver que essa classe tem cor, tem raça, tem etnia, tem gênero, tem sexualidade, tem território. Essa lógica de uma classe trabalhadora abstrata e de uma perspectiva economicista hegemonizou não só a esquerda brasileira, mas a própria profissão em alguma medida. Em alguma medida. E aí, por isso que os desafios do antirracismo na profissão também precisam ser compreendidos enquanto os desafios do antirracismo na sociedade em geral, né? Então, acho que é importante a gente não perder de vista isso. A gente precisa fazer essa autocrítica, né, em relação a isso. Do mesmo modo, a gente não pode perder de vista que a luta contra o racismo pressupõe a luta contra o capitalismo, contra o sexismo, contra toda forma de exploração e opressão, porque também hoje tem uma hegemonia no movimento negro pautado numa perspectiva extremamente liberal, e essa ideia dos negros no topo, do empreendedorismo, etc., e numa perspectiva culturalista, né, que muitas vezes reivindica uma África idílica, ou reproduz uma lógica de guerra dos negros contra os brancos, que isso também é funcional ao capital. Então, da mesma forma que esses setores, né, que estão no campo do antirracismo são um problema para a unidade da luta numa perspectiva anticapitalista, essa esquerda marxista tradicional, ao não reconhecer, né, que a gente não vive a gente não é uma classe abstrata, que a classe trabalhadora brasileira é generificada e racializada, também contribui para essa fragmentação. Então, eu acho que cabe autocríticas dos dois lados e que a gente tem que conseguir construir uma unidade nessa dimensão. E isso é algo que, assim, gente, está no campo mais geral do antirracismo e também está na profissão de forma muito latente, eu diria. Os inimigos não estão entre nós. E aí, quando eu digo isso, não estou dizendo que entre nós a gente não vai ter divergências, que a gente não vai ter disputas, que a gente não, sabe, não vai ter enfrentamentos. Mas o inimigo não está aqui. O nosso inimigo é o capitalismo, é o colonialismo, é o sexismo, sabe? Então, se a gente não conseguir, né, construir unidade na diversidade, a gente está lascado, porque o capital está avançando, a lógica destrutiva está avançando. A extrema-direita e a direita desse país tem suas diferenças, mas na hora de se unir para destruir direitos da classe trabalhadora, eles se unem. E a gente fica se fragmentando. Então é uma questão para a gente refletir. Assim, eu acho que é uma questão central do tempo presente. A gente não pode perder de vista que a gente está se fragmentando e a gente está se lascando. A gente está se lascando, né? Então acho que essa é uma questão para a gente não perder de vista, assim, né? E essa questão do antirracismo, né? Que é aquilo que a Angela Davis fala: não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Porque se a gente só ficar nesse discurso de que eu não sou racista, é aquela ideia, né? Falar até papagaio fala. Mas o antirracismo, ele pressupõe ação concreta, ele pressupõe uma praxis pautada numa direção teórico-política e que se traduz em ações no cotidiano do trabalho profissional. Não basta dizer que eu não sou racista. Até porque o Brasil vive aquilo que o Kabengele Munanga vai falar de um crime perfeito, né? 90% dos brasileiros dizem que não são racistas, mas, né, compreendem a existência do racismo no Brasil. Então, pera lá, tem alguma coisa errada. E aí tem uma pesquisa que eu sempre gosto muito e eu sempre falo dela, que o Comitê de Combate ao Racismo do CREA São Paulo fez uma enquete, né, com assistentes sociais em 2018, lá no início da campanha e tal. E aí, agora eu não tenho os dados, eu até pensei em trazer, mas como o debate do trabalho vai ser para meia amanhã, né, eu não quero entrar muito, mas eu acho que é um dado interessante, né? Mais de 60% a 70% das profissionais entrevistadas, assistentes sociais do Estado de São Paulo, dizem, né, que compreende a existência do racismo, dizem que percebe, né, que as questões que chegam no cotidiano são atravessadas pelo preconceito racial, etc., e que a maioria da população entendida é negra. Mas quando pergunta se tem alguma ação de enfrentamento ao racismo no cotidiano, a maioria diz que não. Ah, porque isso não é importante, porque eu trato todo mundo igual, porque aqui no meu trabalho, graças a Deus, é todo mundo tratado igual, porque é todo mundo. Então, peraí, tem algo de errado, não está certo. E eu estou trazendo isso, gente, de nenhuma forma na perspectiva de culpabilizar essas profissionais, não é sobre isso que eu estou dizendo, mas previdenciar o tanto que é urgente a gente ter esse debate na formação e no contexto do trabalho profissional.
porque a ausência desse debate vai fazer com que a gente reproduza ações como essa e que a gente corrobore com o racismo institucional, porque essas falas de uma pseudo-igualdade não existe, ai, todo mundo é igual. Isso é discurso do mito da democracia racial, que o Brasil, inclusive, exportou, né, para fora, pautado na lógica de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, essa ideia da harmonia racial, que todo mundo é igual, que todo mundo é mestiço, que as populações negras nem sofreram tanto na escravidão, era uma coisa harmoniosa, que as mulheres negras tinham filho com os senhores porque elas quiseram se deitar com os senhores, não porque elas foram estupradas. Então, se a gente não tem um debate, né, numa perspectiva radical dos fundamentos, a gente vai reproduzir uma série de violências no cotidiano, né? Então, essas falas somente evidencia a urgência da gente, de fato, radicalizar o debate, e aí não é uma disciplina específica que vai resolver, não é, sabe, um cursinho à parte que vai resolver. É a gente ter o antirracismo como pressuposto, né, em todas as análises, né, ter o antirracismo como fundamento, né, da compreensão da realidade e da intervenção profissional, né, é disso que a gente está dizendo, assim. Pode passar, Thalita. Eu já gastei quase uma hora só aqui só nos slides da introdução, né? Mas é isso, assim, né? O debate étnico-racial, ele tá em voga na profissão desde os meados da última década, assim, né? Ele é um debate que não é novo quando a gente pensa na história da profissão, porque pelo menos desde a década de 40, a gente tem histórico, né, de assistentes sociais como Maria de Lourdes Vale do Nascimento, que inclusive foi companheira do Abdias Nascimento e teve à frente do Teatro Experimental do Negro, também era jornalista, né, e denunciava, né, a violência contra as mulheres e era uma lutadora, né, do trabalho, é, era uma lutadora contra a precarização, inclusive, do trabalho doméstico. A gente tem Sebastião Alves Rodrigues, na década de 60, Dona Ivone Lara, né, enfim. Então, a denúncia do racismo no serviço social brasileiro, ela vem desde sempre, a gente diria, né, desde a década de 40. E aí, com marco importante na década de 80, no sexto CBAs, né, que é o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, inclusive agora, daqui a pouco a gente vai ter, né, o CBAs em Salvador, que vai comemorar os 50 anos aí do CBAs, né, no Brasil, vai ser um evento histórico de 3 a 7 de dezembro, né, todas convidadas. Então, o sexto CBA de 89, ele marca um momento histórico, né, mas o debate, ele sempre teve na profissão, né. O que acontece é que, do ponto de vista da agenda das entidades profissionais, é muito recente. É a partir da campanha 1720, Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, que, de fato, a discussão étnico-racial e o antirracismo não saiu mais da agenda das entidades profissionais, né? E aí, então, é importante, coerente com o movimento da Sankofa, a gente ter esse olhar para a história, né, compreendendo que esse é um debate que não começa agora, mas, de fato, na última década, esse debate não está mais do radar das entidades, exatamente pelo o movimento que assistentes sociais, estudantes, docentes, né, negros e negras, quilombolas, indígenas vêm fazendo na profissão, né, de dizer que a gente precisa olhar para isso, que isso não é um devaneio pós-moderno, que isso não é menos importante, né? Então é um debate que está aí em voga, mas ao mesmo tempo com muitos desencontros e muitos desafios teórico-políticos, né? Muitas mediações ainda precisam ser feitas a partir da tradição marxista. A gente precisa compreender que a luta anticapitalista, ela não se dissocia da luta contra o racismo, da luta contra o cis-heteropatriarcado, né, da luta contra as opressões estruturais. Ao contrário, né, a dinâmica do racismo, do sexismo, né, e do capitalismo é o que sustenta as desigualdades nesse país. Se a gente não conseguir fazer uma análise dos fundamentos, a gente vai se lascar cada vez mais e se fragmentar, né? E isso precisa estar presente na nossa formação como um todo, né? Pode passar, Thalita. Isso aqui eu acho que eu já comentei, né, a questão, né, do processo de escravismo e colonialismo, o Marx, né, no capítulo 24 do Capital, faz um debate importante, né, naquele capítulo assim chamado Acumulação Primitiva, para dizer que como as caças às peles negras no continente africano, né, impulsionou a acumulação, expansão do capitalismo, né, e que a nossa particularidade sociohistórica nos exige, né, compreender a classe trabalhadora na sua diversidade, étnico-racial, de gênero, sexualidade, geração, território, porque muitas vezes, né, a gente, isso aqui é compromisso com a classe trabalhadora, tá, cara pálida, mas quem é essa classe trabalhadora
A classe não é abstração, a gente está falando da classe trabalhadora do país mais negro fora da África. Se a gente não contextualiza isso, a gente vai contribuir para uma naturalização da pobreza enquanto algo vinculado à população negra. Eu estou dizendo isso porque tem uma dissertação de mestrado muito importante da Camila Manduca Ferreira, assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo, que chama O Negro na Gênese do Serviço Social, né? E ela vai fazer uma análise das décadas de 40, 60, né? O tanto que a pobreza naquele período, né, era tida e naturalizada pelas as primeiras assistentes sociais enquanto algo vinculado a uma suposta baixa moralidade da população negra. E aí a gente está dizendo de poucos anos depois da abolição formal, né? Então, ela vai dizer, né, que as primeiras assistentes sociais naturalizavam a pobreza enquanto um baixo desenvolvimento moral das populações negras. Isso lá na década de 40. Mas hoje, quando a gente olha, né, os dados que eu falei antes, né, do CadÚnico, do SUS, etc., a população negra continua sendo a maioria da população que a gente atende, certo? E aí, se a gente não qualifica o olhar, a análise, a gente pode muito facilmente reproduzir essa lógica que a Camila denuncia da década de 40. E mais, a Camila vai dizer que as mulheres negras eram a porta de entrada para o ajustamento moral das primeiras assistentes sociais, para a moralização da questão social. Ainda hoje, a gente atende as mulheres negras majoritariamente na assistência, sabe? Então, se a gente não consegue qualificar isso, a gente pode muito facilmente reproduzir todas essas violências enfim, né, e opressões lá da Gênese. Então, é fundamental a gente discutir a classe trabalhadora na sua concretude, né, e não enquanto algo abstrato. Pode passar. Pelas minhas contas, falta 15 minutos, viu, Mike? Eu vou dar um jeito aqui. É isso, né? A indissociabilidade entre o racismo e o capitalismo, né? Eu acho que a gente já falou um pouco isso. Pode passar. Vou avançar um pouquinho aqui, porque eu fui falando muita coisa já. É isso, né? Eu acho que só para fazer um destaque que a gente também, né, precisa contar a história que a história não conta. A gente precisa conhecer a história de luta e resistência no nosso país, porque a gente não tem isso, não teve isso na história, na escola, né? No máximo, a gente viu uma coisa extremamente folclorizada da escravidão e etc. A gente precisa compreender essa história, inclusive dizer que o Brasil foi o número que mais teve revoltas anti-escravistas, né, no período do escravismo, depois do Haiti. Então, a própria abolição formal, ela veio enquanto fruto não só de interesses econômicos, mas com medo da elite, por medo da elite branca. Tem um livro aqui, deixa eu ver cadê ele, é da Célia Azevedo, que chama Onda Negra, Medo Branco, que vai dizer do medo da elite branca em relação à movimentação negra, né? E aí o Clóvis Moura vai falar do movimento de quilombagem. Então a gente precisa resgatar a radicalidade da luta, né? O que foi Quilombo de Palmares nesse país, né? Então a gente não pode perder de vista assim a retomada radical da luta. E aqui não é quando a gente fala de Colombo do Palmares, a gente não está falando de um reduto de população negra exclusivamente. Era um território que havia populações indígenas e diversos outros sujeitos da classe trabalhadora comprometidos com o fim do escravismo, com a construção de uma outra sociedade. Então, quando a gente fala façamos Palmares de novo, a gente está falando façamos uma sociedade, né, humanamente emancipada, em que todos, todas e todes comprometidos, né, com o fim do racismo, do sexismo, de toda forma de exploração e opressão, né, devem estar engajados nessa luta. Né? A luta contra o racismo não é uma tarefa de negros, de indígenas e de quilombolas. A luta contra o machismo não é uma tarefa de mulheres somente. A luta contra a LGBTfobia não é uma tarefa somente da população LGBTQIA+. Né? Qualquer pessoa comprometida com a construção de outra sociedade precisa se envolver nessas lutas, né? Precisa estar na linha de frente na construção de uma outra forma de vida, né? E aí, a gente tem hoje um dos maiores desafios, que é o mito da democracia racial, né? A gente sabe que, até hoje, né, esse mito ele se coloca como um componente ideológico funcional ao capital. Então, assim, não é à toa que o próprio Movimento Negro Unificado, em 82, coloca a desmistificação do mito da democracia racial como central na Carta Programa, né? Pode passar. Isso aqui eu já falei das tendências e disputa do debate étnico-racial, inclusive fazendo referência à Cris Sabino, né, maravilhosa, pode passar. E aí, né, a gente também precisa
não perder de vista, né, a necessidade da luta internacionalista, gente, assim, se o capital, né, o avanço destrutivo do capital, ele se dá a nível global, as nossas lutas também precisam ter uma dimensão internacionalista, e aí a gente precisa, como eu tinha dito, né, contar a história que a história não conta, né, quais são as particularidades dos países africanos e da América Latina, né, o que nos aproxima enquanto países do sul global, os de baixo, né, a gente precisa compreender que ainda que a gente tenha particularidades, né, dos países africanos, da realidade brasileira, né, e da América Latina, que dizem respeito a cada formação social de cada país, a gente tem pontos em comum, né? A gente está falando de países que vivenciaram séculos de colonialismo, de escravismo, de genocídio, de exploração, né, de saque das riquezas e dos bens naturais, dos povos originários que são os verdadeiros donos dessa terra, e de países que foram marcados pela tragédia do tráfico negreiro. Então, assim, eu não estou querendo homogeneizar a análise, não é sobre isso. Mas estou querendo pensar o que a gente tem de em comum enquanto Brasil, enquanto país africano, enquanto América Latina. Porque é isso, né? A América do Norte, por exemplo, os países da Europa, etc., eles têm uma unidade. Os países imperialistas, né? E o que a gente tem de unidade enquanto América Latina, enquanto África? A gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa não perder de vista que a luta tem que ser internacionalista, anti-imperialista, anticapitalista, né, antirracista, antissexista. Né? A gente, cada vez mais, a realidade que a gente vive no país e no mundo, com o avanço, né, do conservadorismo reacionário, da extrema-direita, né, do neofascismo, a gente precisa construir essa luta internacionalmente, né? Não é à toa que o Barbudão falou, né? Trabalhadores de todo mundo univos, né? E a gente precisa pensar o que a gente tem de em comum, né, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, populações negras, LGBTs, povos originários, mulheres, pessoas com deficiência, etc., no mundo, né? Pode passar. E aí tem esse livro bem interessante, né, que foi publicado há pouco tempo, assim, uns 2 anos pela Boitempo, do Walter Rodney, Como a Europa subdesenvolveu a África, que ele é bastante interessante para compreender que esse subdesenvolvimento ele é resultado da exploração direta da Europa sobre o continente africano, né? Então, vale a pena aí, né, essa leitura, né? E tem um agora também que vai sair pela Boitempo, do Walter Rodney, que chama Marxismo e Descolonização, também, enfim, né, vai apontar caminhos para a gente pensar essa relação a partir da dimensão estrutural, né? Pode passar. E aqui algumas referências, né, de revolucionários marxistas negros e africanos, né? Kwame Nkrumah, Amy Césaire, C.R.L. James, Angela Davis, Walter Rodney, né, Samora Machel, Amilcar Cabral, enfim, Francis Fanon, Thomas Sankara, Lélia, Clóvis Moura, né? Enfim, e a gente também tem, gente, aí uma tarefa urgente nesse tempo presente de nos aproximar cada vez mais, né, da história desses países, né, assim como da própria América Latina. A gente não conhece a nossa região, que é a América Latina. A gente é o único país da América Latina, por exemplo, que não fala espanhol. A gente é extremamente apartado e segmentado do próprio território que a gente vivencia. A gente eu diria que a gente é o país que menos tem identidade latino-americana. E esse é um elemento para a gente pensar também, né? Pensar a particularidade dos povos originários, né, nas fronteiras com a Amazônia, etc. Pode passar, que me falta aqui uns 10 minutinhos agora que eu ainda vou trazer as coisas de serviço social. Maicon, não me cancela não, hein? E aí, a gente precisa situar o serviço social na história, né? É um debate que a Marilda vem fazendo, de situar o serviço social na história. E aí, isso é importante, não é só um jogo de palavras, né? Porque muitas vezes a gente se reduz à história do serviço social. Muitas vezes aquela historinha extremamente linear, né, das damas de caridade, né, da emergência do serviço social no Brasil, etc. Aquela história bonitinha e tal. Mas a gente poucas vezes consegue situar o serviço social na história. Qual que é o contexto que essa profissão foi criada? Ela foi criada para responder ao quê no contexto pós-abolição, pensando na realidade brasileira, né? Enfim, então situar o serviço social na história significa a gente compreender, né, a profissão enquanto parte de expressão dessa própria realidade, né? E aí a gente precisa fazer esse movimento, né, de compreender a profissão na história para a gente fazer uma análise a partir dos fundamentos, né, uma análise radical, né? E aí, né, a questão social, né, que é fundamento aí para o trabalho profissional,
ela é um objeto que vem sendo também debatido, compreendendo que o racismo não é uma mera expressão da questão social, né, mas o racismo estrutura a própria questão social brasileira. Nesse sentido, se a gente não compreende o racismo, né, a partir dos seus fundamentos, e como que o racismo é responsável, né, por amplificar as desigualdades sociais nesse país, a gente vai reproduzir uma análise extremamente limitada, né, e uma intervenção na realidade limitada no enfrentamento às expressões da questão social, né? E aí a gente, né, entende que esse debate ele tem que estar situado, né, e presente em toda a formação, né, perpassando todas as disciplinas, né, estando como algo inerente nos núcleos de fundamentação das diretrizes curriculares. Pode passar. E aí, assim, né, a Roseli Rocha, que é uma referência importantíssima, né, maravilhosa do Rio de Janeiro, ela vai dizer, né, que quando a gente se ausenta desse debate, né, dando relevo e direção teórico-política ao tema, né, à discussão, a gente contribui para que outras perspectivas disputem nosso projeto. É disso que eu estava falando lá, quando eu falei que a autocrítica tem que ser dos dois lados. Então, também não adianta a gente ficar, ai, mas o povo está fazendo debate na perspectiva XYZ, está se distanciando do projeto ético-político, etc, etc, etc. Obviamente a disputa se coloca, gente, como qualquer tema, né? A política social, por exemplo, vocês querem mais cheio de perspectivas em disputa do que política social? Né? A galera que acha que a revolução vai vir das políticas sociais, um bando de social-democrata que a gente tem, terceira via, mas ninguém cai matando as políticas social como cai no debate racial, isso já é um dado, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma tarefa de, ok, então esse é um campo que está em disputa, então de que forma a gente vai é, fazer esse debate numa perspectiva radical, de que forma que a gente vai contra-atacar, né, que é aquela música da Baiana System, sul-americano, né, contra-atacar, de que forma que a gente vai contra-atacar? Então, acho que diz muito mais também o movimento que nós precisamos fazer do que só, né, fazer uma crítica sem nenhuma construção, né? Pode passar. E aqui alguns marcos importantes, né, da discussão na profissão, né, como eu disse, é um debate que não começa hoje, né, a gente tem um código de ética de 93, né, que já estabelece nosso compromisso contra toda forma de preconceito, discriminação, opressão. A gente teve em 2003, né, uma campanha importante lá do Cefes, né, Serviço Social Mudando o Rumo da História. Em 2010, né, a gente teve a construção dos grupos temáticos de pesquisa da ABEPS, né, dentre eles o GTP de Serviço Social, Relações de Exploração e Opressão de gênero, feminismos, raça, etnia e sexualidades. Pode passar. Isso aqui é bem importante, né? A gente teve no 39º Encontro Nacional do Conjunto Cefes-CRES, em 2010, em Santa Catarina, há 15 anos, né, um debate sobre a questão da descriminalização do aborto e sobre as ações afirmativas, né? Então, a categoria, né, há 15 anos já estabeleceu, né, posição favorável às ações afirmativas e à descriminalização do aborto, pensando que são as mulheres negras as principais vítimas, né, que morrem na realização de abortos inseguros. E aqui não vou nem entrar nessa discussão, que a gente sabe das polêmicas, que a gente não está dizendo, não é sobre ser a favor ou contra o aborto, a gente está dizendo quem morre, né, na realização de abortos inseguros. Enquanto as mulheres brancas vão para fora do país, as mulheres negras morrem. É disso que a gente está falando. A gente está falando de algo vinculado à saúde pública, ao racismo estrutural, né? Então é importante, principalmente essa questão das cotas, né? A gente assumiu posição favorável às ações afirmativas há 15 anos no âmbito do conjunto, né? A gente teve também, né, na gestão 2014-17, a produção, né, dentro das séries Assistentes Sociais no Combate ao Preconceito, do Caderno 3, né, Assistentes Sociais no Combate ao Preconceito discutindo racismo, né, que foi construído pela Roseli Rocha. Pode passar. Marcos, você me dá mais 10 minutinhos aí, tô correndo. 5, 10 minutinhos. E Tá aí, bem, tá. obrigado, desculpa. E aí, então, né, agora para ir fechando aqui, né, no debate aí mais recente da última década, que foi o que eu tinha dito, né, a gente teve uma virada na agenda política das entidades, né, a campanha de assistentes sociais no combate ao racismo foi decisiva para isso. Nesse mesmo período, né, a gestão da ABEPS 17 e 18 construiu os subsídios para o debate sobre a questão étnico-racial na formação, o documento sobre as cotas na pós-graduação, né? A gente também teve o debate presente na Enesso, a partir do encontro, né? A virada agora é preta, 40 anos do Congresso da Virada por uma praxis antirracista, e,
obviamente, gente, o fato de que foi a primeira vez que as três entidades da profissão estavam sendo dirigidas por mulheres negras. Isso não é pouca coisa, né? Então, tinha a Josiane Soares no Cefes, a Maria Helena Opidio na BEPS, e né, nessa a gente destaca, né, o nome de uma companheira, inclusive de Minas, a Brenda Rodrigues, né, que foi também sujeita da minha pesquisa, né, do mestrado, que a gente entrevistou as dirigentes das entidades, a professora Magali de Almeida, enquanto representante do GTP da BEPS, né? Então, assim, não é pouca coisa. E aí, hoje, a gente tem pela primeira vez na história do Serviço Social Mundial o presidente da FITES, que é a Federação Internacional de Trabalhadores Sociais, né, africano. É a primeira vez na história do Serviço Social Mundial que a gente tem um presidente africano na FITES, que é como se fosse, entre aspas, o Cefes Mundial aí, né, fazendo uma comparação, a federação, né, internacional. Então isso não é pouca coisa, né, e aí o ano que vem a gente vai ter a primeira vez o encontro mundial de assistentes sociais na África, no Quênia, em Nairobi, né? Então, assim, a gente está, de fato, num momento importante de travessia, né? Pode passar. E aqui, muito rapidamente, assim, né, tentando só situar o que cada entidade tem feito aí de relevante nesse debate nos últimos tempos, né? Então, como eu disse, a gestão 17 e 18 criou subsídios, o documento das cotas na pós-graduação, a gestão 19 e 20, né, que foi uma gestão muito desafiadora no contexto da pandemia, mas através do projeto ABEPS ao vivo, né, no canal da ABEPS no YouTube, promoveu uma série de debates em relação ao debate étnico-racial, questão ambiental, questão indígena, a gestão 21 e 22, que inclusive eu fazia parte, né, como representante discente de pós-graduação, a gente criou uma comissão temporária de trabalho antirracista, a gente criou a plataforma antirracista no site da BEPS, a gente realizou, né, uma pesquisa sobre o debate étnico-racial com os programas de pós-graduação da área, e também a BEPS, em parceria com o Cefes, né, fez o seminário latino-americano sobre serviço social, povos indígenas e direitos humanos. A última gestão da BEPS, né, investiu no tema da formação antirracista. A sétima edição do projeto ABEPS itinerante teve como foco o debate das diretrizes, a questão étnico-racial, né, e os projetos políticos pedagógicos. O último IMPES, né, teve como tema relações de classe e raça e etnia no Brasil, os desafios da formação emancipatória no serviço social. E essa gestão da ABEPS, pode passar, a atual gestão da ABEPS também vem dando continuidade nessa discussão, né? A gente acabou de sair da Oficina Nacional da ABEPS, que aconteceu agora na última semana em Tocantins, que o debate era exatamente a formação na perspectiva de totalidade, né, em que o debate do antirracismo teve, né, enquanto centralidade. Então a gente de fato está nesse movimento, né? E aí é sempre nessa direção de não perder de vista a perspectiva de totalidade, né, de um projeto emancipatório, mas também não cair numa genericidade que, ao fim e ao cabo, não vai dizer da realidade brasileira. Então é sempre esse movimento, né, de como a gente constrói essas mediações, né? Aqui é só para exemplificar, né, a foto dos subsídios, pode passar. Aqui do documento da ABEPS, das cotas, pode passar. Aqui a plataforma antirracista no site da ABEPS, né? Quem tiver interesse tem indicações de textos, materiais, né? Sobre questão racial, por todas as disciplinas barra áreas, né? É bem interessante, inclusive, para não cair no discurso de que a gente não incorpora mais o debate na formação, porque a gente não tem referência de materiais no campo do marxismo, né? Então, a plataforma é uma resposta, inclusive, para esse discurso, né? Então, hoje, o docente que não incorpora, né, referência bibliográfica em qualquer disciplina não é mais por falta de referência, é uma escolha política, né, porque a gente tem referências no site da BEPS, pode passar. Aqui, né, a capa aí do relatório da pesquisa que a gente fez com os programas de pós, pode passar. No âmbito do Cefes, né, a gente destacou a campanha, né, do triênio 17-20, assistentes sociais no combate ao racismo. Na gestão 2023, né, teve a produção da nota técnica sobre o trabalho de assistentes sociais e a coleta do quesito raça, cor e etnia, que foi elaborada pela professora Marcia Eurico, uma nota extremamente importante, né, hoje é uma das questões que mais tem desafiado, né, no cotidiano de assistentes sociais, a questão da coleta do quesito raça-cor, né, eu fiquei me coçando para trazer mais sobre isso, mas a aula do trabalho é da Meire amanhã, né, então, mas é importante a gente se debruçar sobre a nota técnica, né, do quesito raça, cor e etnia, o seminário, né, que foi realizado
pelo Cefes em parceria com a BEPS. E, gente, a pesquisa de assistentes sociais no Brasil, né, publicada pelo Cefes, a pesquisa do perfil, ela revela dados extremamente importantes para a gente compreender essa categoria diversa no Brasil, né, composta majoritariamente de assistentes sociais negras, né, e que são essas assistentes sociais negras que vivenciam as piores condições de trabalho, né, duplos, triplos vínculos, salários precarizados, né, então é uma pesquisa que vale a pena a gente se debruçar, né. E essa atual gestão do Cefes, né, que a gente faz parte, a gente criou o Comitê Antirracista do Cefes, a gente lançou a resolução 1054, né, o ano passado, que veda práticas discriminatórias no exercício profissional. Eu sempre brinco, né, que a gente não precisaria ter criado essa resolução, né? Muitas vezes a gente tem que criar elementos jurídicos, políticos para explicar o óbvio, porque já está lá no Código de Ética, né? Mas quantas vezes for necessário reafirmar o óbvio, a gente vai reafirmar, né? Mas não precisaria, né, de uma resolução como essa, assim como não precisaria da resolução recente do conjunto sobre a laicidade no exercício profissional, né? Mas a realidade cada vez mais desafiadora tem nos exigido afirmar o óbvio, né? A gente teve, né, formação antirracista com a gestão do Cefes, formação com os comitês, né, de combate ao racismo dos CRES, lá na Escola Florestan Fernandes. A gente teve o tema, né, do 15 de maio desse ano sobre a justiça ambiental, que fala dos povos originários. A gente teve agora em agosto, né, oficina lá em Roraima sobre o trabalho de assistentes sociais com povos indígenas. Então, assim, só para dizer um pouco das ações que a gente vem construindo, né, e que não é pouca coisa, né, assim. Pode passar. Aqui algumas fotos, né, da campanha de assistentes sociais no combate ao racismo, do seminário, né, realizado pelo Cefes e a BEPS em 2022 sobre povos indígenas e direitos humanos. Pode passar. Eu estou no modo 2 do WhatsApp, né, porque mas já estou indo para encerrar. Aqui, né, o lançamento do Comitê Antirracista com a participação, o ano passado, né, que a gente lançou o comitê, e a resolução 1054 com a participação, né, da representação da Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo e da Articulação Brasileira de Serviço Social e Povos Indígenas. À direita, né, a foto que a gente teve de formação da gestão do Cefes, né, com a Elis Pancararu, que é a primeira doutora indígena da área do serviço social, né, a Maria Helena Elpidio, e a Cris, é porque tem um áudio aberto, eu acho. E a Cris Faustino, que é uma referência lá do Ceará também, né, pode passar. Aqui, né, a gente, só para mostrar, né, a pesquisa, né, do perfil de assistentes sociais no Brasil, né, então essa aqui, né, perfil de assistentes sociais no Brasil, meio cinza, azul é a primeira edição de 2022, e essa verdinha saiu ano passado, 2024, complementando a pesquisa, né? Então, tem dados muito importantes nesses documentos sobre o perfil de assistentes sociais no Brasil que vale a pena. E esse aqui à esquerda foi o documento, né, a carta aberta dos comitês antirracistas do Conjunto Cefes-Cres, que a gente lançou em 2023, 2024, depois da formação na Escola Florestan Fernandes. Pode passar. Aqui, né, o documento que eu mencionei, a nota técnica, né, sobre o trabalho de assistentes sociais e a coleta do quesito raça-cor, a arte que a gente fez, né, para divulgar a resolução 1054, né, sou assistente social e faço da minha prática profissional uma luta antirracista, pode passar. Aqui, né, imagens, né, do Cefes Manifesta e da arte, né, do 15 de maio desse ano, né, de assistentes sociais, do Dia de Assistentes Sociais, né, que a gente defende a justiça ambiental para enfrentar a desigualdade social. E aí a gente também teve, o ano passado, inclusive em BH, né, no 51º Encontro Nacional, o tema, o Amanhã Não Está à Venda, né? Então, foi o tema do encontro do ano passado. A gente teve uma mesa muito importante sobre a questão ambiental com Dina Mantuchá, né, que é uma representação, né, da APIB, da Articulação de Povos Indígenas do Brasil. Então, é isso, né, gente? A gente não vem fazendo pouca coisa no âmbito da profissão, né? Pode passar. Aqui, né, algumas imagens, né, da atividade que a gente teve sobre a formação, sobre o trabalho de assistentes sociais com povos indígenas em Roraima, né, então a gente teve esse momento histórico, assim, muito importante,
sobre o trabalho de assistentes sociais, né, em povos indígenas. E aí é uma frase que eu lembro da Célia Chacriabá falando, e eu sempre gosto de dizer: é urgente unificar a luta do turbante e do cocá. Se a população negra, a população indígena não se unificar junto com qualquer outra pessoa comprometida, né, contra a sociedade, a gente está lascado. Então, não é segmentar a luta dos povos indígenas, a luta dos povos da etnia X e da etnia Y, a luta dos quilombolas, a luta dos negros, a luta dos ribeirinhos. Não. É a gente reconhecer as particularidades, né, de cada povo, cada grupo, cada etnia, mas o que, que a gente tem em comum? A gente tem em comum a luta por uma outra sociedade antirracista, né? Então a gente não pode nos fragmentar, porque isso é dar adubo para o capitalismo, né? Pode passar, já estou acabando, para não ser nunca mais chamado. Aqui é Enécio, né, que teve um evento importante, né, Virado Agora é Preta, em 2020, pode passar. E aí, eu vou encerrar aqui, porque assim, ainda tinha uns dados ali da pesquisa, né, de assistentes sociais no Brasil, depois vocês pesquisam, mas eu só quero dizer o seguinte, né, para sintetizar. Quando a gente pega, aqui eu ia trabalhar um pouco os dados, né, da pesquisa e da pesquisa do perfil da pós-graduação, mas não vou. Mas só para dizer, quando a gente pega os dados da pesquisa de assistentes sociais no Brasil, a gente vê, né, que quase 60% da categoria é composta de mulheres negras, né, que são as mulheres negras, né, indígenas, numa perspectiva bem menor, né, uma parcela bem menor, que estão em trabalhos não seguros, né, ou seja, contratos, etc., em duplo, triplo, até 4 vínculos, carga horária semanal de 60, 80 horas, enfim, né, ou seja, profunda precarização, né. E quando a gente pega os dados dos docentes da pós-graduação na área, essa pirâmide inverte. Ou seja, somente 11% de docentes não brancos na pós-graduação. Então, isso mostra, quando a gente cruza os dados da pesquisa do perfil do Cefes com os dados da pesquisa sobre a pós-graduação da BEPS, a gente vê nitidamente a reprodução da pirâmide do racismo estrutural na profissão. Ou seja, as mulheres negras que estão na dita ponta, com os piores salários, 2, 3 trabalho, etc., precarizado. E quando a gente vai para um espaço de prestígio, que é um espaço de prestígio e elitista, né? Se a gente for pensar nessa lógica acadêmica, as docentes negras quase não estão. Então, isso é. Por isso que a gente não pode pensar a profissão descolada da realidade, porque isso é parte da expressão da própria realidade, né? Então, eu acho que é isso, a gente não pode perder de vista, né, essas questões. E aí, Thalita, só coloca no último slide, que é uma reflexão, no penúltimo, eu acho, ainda tinha umas questõezinhas aí, esse aqui, ó, pode voltar. E é para a gente refletir, né, para o debate. A partir das experiências, inserções profissionais, de que forma vocês visualizam o enraizamento do debate étnico-racial e do antirracismo no cotidiano das unidades de formação e nos espaços do trabalho profissional? Eu acho que é isso, a gente precisa pensar em ações concretas, né? Como enraizar a discussão em todo o currículo, quanto a nível de pós-graduação, graduação e pós-graduação, pensando na dimensão do ensino, pesquisa e extensão, especialmente para quem está na docência, né? E quais propostas concretas é possível construir no seu local de atuação? Eu acho que essa é uma questão que a gente, uma tarefa, né? Pra gente, não precisa responder, mas para a gente refletir, né? E aí, para fechar de verdade, que eu já passei 10 minutinhos, eu quis trazer o poema do Solano Trindade, porque inclusive ele reforça uma perspectiva de classe, né? Negros que escravizam negros e vendem negros na África não são meus irmãos. Negros, senhores na América, a serviço do capital, não são meus irmãos. Negros, opressores, em qualquer parte do mundo, não são meus irmãos. Só os negros oprimidos, escravizados, em luta por liberdade, são meus irmãos. Para esses, tem um grande poema, tem um poema grande como o Nilo. Aí no último slide tem um contato. E é isso, gente. Não sei se respondeu às expectativas, a gente foi. E é isso. Qualquer coisa também é à disposição. Obrigado. Desculpa aí ter passado.